hoje eu trouxe aqui 3 amigos, 3 pessoas queridas e com bastante conteúdo, para a gente começar um projeto que a gente vai estimular a leitura, saber qual a importância dos livros, porque como fazer uma leitura, como você ter esse carinho pela leitura, toda a disciplina que você precisa. Vamos lançar o nosso clube de leitura chamado Livros Livres e apresentar esse primeiro livro que vai ser o nosso clube de leitura. Você está super convidado a estar conosco, tá bom? Então vou chamar meus 3 amigos para estarem aqui conosco e explicar esse projeto. Já chamou os amigos. Os amigos já foram chamados. Então, Guilherme, Manuel Rolf e João Lucas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia. então João Lucas, Manuel Wolf e Guilherme. Maria Figueira Canibato, acho que o pessoal já está ciente. Bom. Então, a ideia é, a gente vai seguir o seguinte roteirinho aqui, como a Ana Cláudia apresentou aqui, falar sobre a importância dos livros e da leitura, como a gente pode ajudar o clube de leitura. Então, o clube de leitura que vai ajudar a dar orientações, dicas, sugestões de como adquirir esse hábito da leitura, mantê-lo, né? O tema que a gente vai tratar nesses primeiros meses do clube de leitura, que será distopia, e como é que vai funcionar o Livros Livres, né? Esse clube de leitura que é a manata da revista Piedrosa. Então, João Lucas, Guilherme, né? Então vamos conversar primeiro um pouquinho sobre a importância dos livros e a leitura, né? Então, quem quer começar? Guilherme? Não, pois bem, né? Eu me chamo de Guilherme, sou advogado, né? Tenho essa busca pela vida de literária tem aí uns 6, 7 anos, né? Para falar a verdade, eu já sempre fui estimulado, né? E isso contribuiu muito para a formação do meu imaginário e formação do caráter e do intelecto. A literatura em si, ela tem essa contribuição para que a gente possa galgar outras realidades que a gente não vive e verificar personalidades, personagens, entre outras características, lugares, etc., que não estão no nosso cotidiano e que a gente lendo, a gente estimula a absorção daquele conteúdo, né, de qualquer conteúdo, e contribui para a capacidade imaginativa. Enquanto advogado, né, falo por mim, o professor João Lucas vão falar um pouco mais sobre a questão em outros aspectos. Para um advogado isso é importante porque a carga de leitura tem que ser muito grande para a absorção de conteúdo, e a formação do imaginário através da literatura contribui para essa organização dos pensamentos de início, meio e fim. E eu me sinto muito honrado de ser convidado a essa proposta que está se iniciando tão primorosamente. Passo a palavra para o eminentíssimo João Lucas. Eminentíssimo. Eminentíssimo. Você é advogado, você é advogado. Mas, bom, pessoal, como muitos me conhecem, João Lucas, tive uma experiência muito boa, aqui com a Manata, fazendo parte da equipe de trabalho. E hoje eu sou entregador. E eu gosto um pouco de falar da minha experiência com a leitura, de, assim, quando eu comecei a ler, né? O mais legal é que não tem exatamente a data precisa. Mas o ponto é que eu sempre tive uma vida muito inclinada a não buscar a leitura, não eu, mas digamos que realidades, ambientes que foram construídos em minha casa e em diversos aspectos a leitura teria que ser, se a gente fosse enxergar um caráter mais determinista, a leitura seria talvez uma grande dificuldade de adquirir em minha vida. Afeta um pouquinho a questão do meu temperamento, em algum certo grau. Não que existam temperamentos que não consigam ler, tá, gente? Não pensem nisso. Quem gosta do assunto temperamento não caiu nessa loucura. Alguns podem ter mais dificuldades, outros não. Se alguém quiser saber mais sobre isso, tem vários livros espetaculares da Maná sobre o assunto. O ponto é que minha infância, meu crescendo, e sempre um acesso muito grande à televisão, um acesso muito grande a jogos, principalmente eletrônicos. E se nós tivermos algum tempo um pouco maior, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre por que essas realidades, lógico, elas têm como ser usadas de forma correta, de forma muito agradável,
mas de forma geral elas podem ser algumas ter um aspecto que dificulte um pouco na obtenção de uma vida intelectual. A vida intelectual acho que é uma coisa que eu não tenho ainda, mas a busca realmente ela é frequente, tem pelo menos uma constância intelectual, isso eu posso dizer com segurança. E é isso que eu acho mais interessante assim, um pouco da minha história, porque os livros eles sempre tiveram algum caráter que me chamaram muito, me convidaram muito, e é interessante que eu sempre tive momentos de lazer, de hobby, digamos assim, com o livro que me trazia um prazer muito constante e, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de me divertir, sempre gostei de descontrair, tendo alguma atividade que fosse me edificar. E eu nunca achei nenhuma atividade que eu pudesse ser mais edificado do que uma boa leitura. Então é impressionante como com o livro você pode, como o Luiz Mendes colocou, pela literatura você pode construir o imaginário, você pode ter toda essa evolução como ser humano, você conhece o mundo realmente através do que o livro te apresenta, e sem contar aqui o crescimento espiritual, o crescimento doutrinal, para o aperfeiçoamento pessoal em diversos aspectos. O livro é a principal ferramenta. Aqui, lógico, hoje nós temos uma variedade, nós temos tecnologia muito a nosso favor, então o livro físico, o livro através desses aparelhos maravilhosos como o Kindle, Leve, mas o que importa é manter essa constância de leitura para justamente esse processo de aprendizado nunca parar e continuarmos sempre com esse objetivo. Eu acho que depois a gente entra nas questões mais práticas de curso parecido. E agora, por favor. Então, digníssimo! Agora, deixa eu fazer minha parte. Digníssimo, professor Wolff. Está muito chique, né? Mas assim, vou forçar. Vamos, partindo da experiência que o João Lucas relatou aqui, é importante que a gente se dê conta que a gente vive hoje numa sociedade que ela complica e dificulta, né, a leitura. Que a gente vive numa sociedade de imagens. Tudo é imagem, tudo televisão, cinema, vídeos, não é? YouTube, não é? Quer dizer, você tem uma gama enorme de elementos que distraem a nossa atenção. Não é? E a imagem, por definição, ela tem um caráter muito dispersivo. Né? Quer dizer, o que o livro traz de diferente para a gente, a leitura? Ela traz um elemento de concentração, de disciplina, de você poder aprofundar a reflexão, de você não ficar só no achismo, a impressão que você teve porque você viu alguma coisa. Né? Então, o hábito de leitura, a busca de livros que ajudem a gente na nossa caminhada é fundamental. Né? Os livros podem se dividir em duas grandes classes, né? Quer dizer, os livros de não ficção e os livros de ficção. O Guilherme estava apontando aqui a área dele, direito, a importância da leitura em termos de obras de não ficção. Né? Mas também existem os livros de ficção. E o importante é que a gente imagina que o prazer está nos livros de ficção e que os livros de não ficção, eles nos ajudam na formação. A ideia é que a gente possa ter também prazer na leitura dos livros de não ficção e aprender também com os livros de ficção, que eles trazem uma série de mensagens importantes. Né? Então, a ideia do livro e da leitura, eu vou agora criar um neologismo. Né? A gente fala em empoderar, né? Mas empoderar é uma palavra muito triste, porque é no sentido de conquistar o poder, tomar o poder para si, né? Ou alguém te conferir algum poder, ou você mesmo assumir. Né? Eu vou falar em empoderar. Né? Quer dizer, poderes de heróis, poderes mágicos, superpoderes. Né? Quer dizer, a leitura, à medida que ela te auxilia na concentração, no aprofundamento, não é? Ela te dá poderes especiais. Então, de entrar, não é? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é? Quer dizer, então, é importante a gente, a leitura inocula isso na gente, quando a gente começa a ter o hábito, a disciplina, a rotina. Né? Quer dizer, não importa como você vai começar o hábito da leitura, por que tipo de livro, ou por que tipo de suporte. Hoje tem muito audiobook, né? Mas também você buscar ter essa rotina para que você
treine também esses novos poderes que você vai adquirindo, né? Porque a gente, quando a gente vê nos super-heróis, né? Eles adquirem, mas tem que aprender. Então isso é fundamental. Então esse é um ponto importante, na civilização da imagem, da dispersão, a gente poder usufruir, né, de um contato que nos permita a gente crescer por dentro. Né? Pegando um pouco um gancho rápido do que o senhor falou, professor, esse apontamento foi maravilhoso, da questão da sociedade que nós vivemos tão dispersiva e também uma sociedade muito barulhenta também, né? E até as disposições, a disposição da coisa, a disposição dos ambientes que nós vivemos, elas não são muito inteligentes para nos favorecer, muitas vezes, em muitas casas, um bom hábito de leitura. Nós temos, por exemplo, a questão da televisão. Ela traz todo esse elemento dispersivo e, na maioria dos casos, ela também faz muito barulho e impede que uma casa possa ter, às vezes, alguns locais de cômodos mais isolados, para que se possa ter momentos mais silenciosos e aproveitar para a leitura, ou não, né? Ou até aproveitar para a oração. E é interessante isso também que o livro provoca, né? Pelo menos eu percebo isso muito claramente. Quem me conhece sabe que eu sou bem agitado, sou bem... Ana Cláudia não precisa fazer movimentos faciais, que eu sou bem... Enfim, às vezes até muito disperso. E é impressionante, quando eu estou mantendo boas épocas, boas fases de leitura, é incrível como eu percebo uma facilidade de concentração muito maior, é incrível como eu percebo uma facilidade de viver o silêncio realmente de uma forma muito mais abrangente, muito mais presente. E é incrível, é uma ordenação mental que a leitura naturalmente proporciona. Isso é de um benefício importantíssimo. Essa questão da ordenação mental, né, que eu vejo justamente quando se aplica ao ler a leitura de ficção, a ordenação, a literatura, né, maneira como a semântica do hábito de ler, né, ela gera em nós, de ler ficções, ela gera em nós um pensamento concatenado de início, meio e fim. Que quando se for ir para leituras de não ficção, né, ela vai colaborar para o pensamento do leitor que vai ler a obra de não ficção também, né? E assim, isso pode ser até um jornal, uma petição inicial, um manual de instruções, tudo isso vai ser colaborado, vai ser auxiliado devido ao hábito de leitura adquirido na literatura de ficção. A gente, falando dessa coisa, o Fahrenheit 451, né, não entrando nele, né, mas focando um pouco do que a gente está falando aqui, ele trata justamente isso, quando a televisão é dispersiva, né, quando a televisão impede, dificulta que a gente aprofunde uma reflexão, um raciocínio, que a gente cresça, não é, com justamente a leitura, o estudo. Então, o Fahrenheit nos chama livros livres, quer dizer, livros, não é, que nos permitam assumir o nosso protagonismo, assumir a nossa autonomia enquanto sujeito e nos tornarmos de fato livres, né, porque conscientes daquilo que nos constitui. Né? Quer dizer, então, este mundo necessariamente, né, mais do que nunca, a leitura, a busca de livros é fundamental para nos ajudar a permanecer enquanto pessoas plenas. Né? Esse que é um ponto importante. Vou ver alguma mensagem bastante. Estou tranquilo, calma que vamos. Então, pessoal, dicas de como se manter esse hábito literário, como se adquirir justamente esse carinho pelos livros, né? Que é algo que pesa para muita gente. Justamente, sim, a literatura é um exercício, como a gente já colocou aqui, e a gente não colocou exatamente dessa forma, mas está sendo meio óbvio. É muito fácil sentar diante de uma televisão e ver um filme. Lógico, eu amo filme também, tá? Eu amo cinema. Só que é muito mais fácil, justamente, como o professor colocou muito bem, devido ao caráter próprio da televisão. E você não precisa de um treino para você ser um bom apreciador de televisão. Agora, o livro ele já é
um trabalho intelectual, inclusive esse termo trabalho intelectual é um termo muito bem utilizado, porque é um exercício mesmo, então ele precisa de um hábito mesmo a ser trabalhado, a ser colocado ali no esforço significativo. E algumas dicas interessantes, né, que eu acho que é muito válido nós colocarmos para poder colaborar com nossos espectadores. Bem, tem três coisas que eu acho interessante a gente ter em mente ou a gente colocar em prática para poder já ajudar a migrar o hábito de leitura. E vou colocar duas primeiro, a terceira eu vou pedir advogado, quando devida vênia, para poder terminar. A terceira, você gosta, né? Mas a primeira é isso, né? Se a televisão ela tem todo esse caráter fácil, esse caráter mais rápido, digamos assim, é necessário que para se adquirir o hábito da leitura, a gente precise primeiro botar um freio nesses outros hábitos que levam a gente a essa certa preguiça mental. Então, não dá para exigir de uma hora para outra fazer as pessoas largarem a televisão, talvez porque anos e anos de televisão é difícil de fazer exercício super rápido, só que é necessário reduzir. Como a gente já colocou, enquanto tiver esse hábito de televisão muito frequente, a literatura sempre vai ser algo que provoca sono, que deixa, enquanto a gente estiver lendo, na hora que você vê a cabeça lá embaixo. Então, é preciso realmente buscar esse comedimento. Mas quanto tempo eu reduzo os hábitos de televisão, de séries semelhantes, para poder começar a ler? Isso realmente não dá para colocar de forma precisa aqui. Não dá para ter um momento mais científico. Mas busque reduzir a princípio. Faça um esforço a ver menos vezes. Se você vê série todo dia e todo dia gastou uma hora vendo série, poxa, tenta ver menos de um capítulo por dia. Sim, parece assim, por favor. Porque falam televisão, mas é importante que no mundo de hoje a gente entenda que não é só televisão. Né? Tem celular, smartphone, né? As telas, né? Quer dizer, a gente é cercado por telas, porque é uma civilização da imagem. Né? E isso é dispersivo. Não é? Quer dizer, dispersivo. Dispersivo significa o quê? Que eu vivo na superficialidade, que eu não vivo em mim mesmo, que eu me distraio. Então, tudo que exige concentração, então, se eu sou um atleta, se eu quero fazer arte, se é ator, eu tenho que me concentrar naquilo que eu vou fazer. Para ser um bom atleta, ser um bom ator. Orar, rezar, a mesma coisa, eu tenho que me concentrar. Estudar, eu tenho que me concentrar. Leitura também é concentração. Então, tudo que envolve concentração, envolve que a gente busque eliminar situações dispersivas, para que eu tente criar um espaço na minha rotina, no meu dia a dia, para que me ajude a criar essa concentração e a mantê-la, porque qualquer coisa vai tirar a gente dela. Então, como é que chama? Quando você, no celular, as notificações, trinha e abre, você fica curioso para poder ver o que está acontecendo ali, deixa eu me cheirar, né? Então, é dispersão. Então, esse ponto que o Lucas está observando aqui é fundamental, quer dizer, da gente, então, tentar criar um espaço, não é? Que por pouco seja, pode começar com uma meia hora, não é? Eu vou me dedicar, para com o tempo você vai criando o hábito, não é? A rotina, e aí vai ficando cada vez mais fácil. Quando eu vou começar um exercício físico, é difícil no início, né? Mas você vai, com o tempo você vai automatizando aquilo. Fazer Eu ia até pegar um gancho, né, antes da minha culpa do João. O gancho que eu ia pegar é justamente isso. O hábito de leitura, né, ele funciona como a gente está querendo desenvolver um amor aos livros, né? O hábito de leitura, né, aqui que é o amor, né? É um hábito, é uma virtude, né? Que é um hábito da vontade, um ato da vontade continuado. Né? Se a gente está querendo adquirir um hábito de leitura, a gente pode pegar hábitos que tendem à união da sua pessoa com aquele hábito, com aquele objeto. E uma das 5 linguagens do amor é a chamada tempo de qualidade. A gente pode aplicar o que até o professor Rolf falou em relação de pegar um determinado momento do dia, mas esse momento é um tempo de qualidade
para a literatura. A gente reservar aquele momento que a gente tira todos os ruídos externos, né, e começa a se introduzir, né, que introduzir vem de intro, dentro, duce, guiar para dentro, a gente introduzir esses pequenos momentos sem dispersão para que a gente possa se concentrar definitivamente. É custoso? É um hábito que não é um hábito fácil, tão compulsível, como os hábitos mais compulsíveis, como a própria televisão, o smartphone, né? Mas adquirindo esse hábito ele fica muito mais deleitoso. Por quê? Porque você vai ter as compensações do deleite vão ser deleites intelectuais. Você vai conseguir formar a imagem no seu imaginário com base naquilo que você conhece e tomando as descrições do livro, adquirindo ali a maior formação do cenário, das personagens, né? Então, assim, para isso a gente precisa tirar tudo aquilo que a gente precisa tirar, não só tirar o externo, mas dar um tempo de qualidade. Quem trabalha no Rio, né, e mora em Niterói, como foi muito tempo, viu? Você já tem 40 minutos para você de tempo de qualidade para leitura. Para quem está iniciando no hábito da leitura, 40 minutos é ótimo. Você lê 20 minutos aí, 20 minutos na volta, até crescendo mais. Depois vai embora. Agora, quem faz home office ou trabalha perto de casa e tal, é aquele tempinho ali que você vai desligar o seu celular, né, que o smartphone permite que a gente tenha notificações do e-mail do chefe, da namorada, noiva, marido, etc., mãe, etc. Vai desligar ali e vai se concentrar naquela leitura. Põe, assim, até ia pegar outro gancho, né, falar de uma outra coisa, a música clássica também colabora. A música clássica serve, né, isso já é outra seara, né, ela colabora para ordenar a alma, né. Então, ordenar os hábitos, acalmar o espírito, ao contrário do funk, de uma coisa mais percussional, ela serve para acalmar a alma e quando você vai ler, você vai estar com aquela puramente intelectual, não no sentido de intelectual como a gente conhece hoje em dia, mas de intelectual de intelecto, apurando ali aquelas verdades, aquelas não verdades, né? As ficções também, mas aquelas verossimilhanças, né, daquela história, no seu cérebro informando um mundo que é muito mais prazeroso, né? Porque você fica muito mais envolvido, né? Quantas pessoas aí, né? Aí a gente vê que viu um filme, passou aquelas 2 horas, acabou. Um livro você parece uma semana inteira entrando naquele mundo o tempo todo, pensando em hábitos, né? Até passa a palavra aí pro João ou pro professor Rolf, né? A gente nem comentou, né, mas tem outros benefícios evidentes que a leitura traz, né? E que você não vai conseguir de forma nenhuma com outros tipos de atletas, ou então de hobbies que você vai desenvolver, que é, por exemplo, o desenvolvimento do português, né? A melhoria, a qualidade da sua escrita, enfim, que é algo que vai acontecer naturalmente. Claro, se você tiver leitura específica, isso pode ser mais avançado, mas só o fato de ler em si já colabora para agregar isso. Mas colocando o que você falou, Luiz, eu acho perfeito, dá para entrar até umas dicas até práticas, né? Primeira coisa, esse tempo de qualidade ele é indispensável. Eu gosto de fazer uma comparação simples com a oração. A gente precisa ter o tempo de qualidade com a oração, que na verdade é o tempo de qualidade com Deus, né? Não é a oração em si, e tem aquele tempo próprio para rezar, onde vai buscar não se fazer mais nada, só rezar. Só que também é muito valioso nos entretempos do nosso dia a dia, né? Que são os entretempos, aqueles momentos onde nós temos atividades que não necessitam necessariamente de um esforço mental, mas são atividades mais mecânicas. Por exemplo, locomover-se até um certo local, apenas andar, a gente pode suprir também com algumas orações, principalmente vocais. E onde entraria essa comparação na leitura? Busquem formas de tentar levar algum livro para todos os lugares que vocês forem, gente, se for possível, logicamente. É impressionante a quantidade de tempo que nós perdemos
com filas que nós podemos pegar, por exemplo, de supermercado, de banco, né, a gente vai, ou então às vezes quem anda muito de ônibus, lógico, eu tenho uma dificuldade aí porque ele vem andando do ônibus e fica que nem um doido lá, mandando lá, tremendo tudo. Mas tem ônibus que dá pra você aproveitar um pouco melhor e você conseguir ali fazer uma leitura. Então, se a gente perceber o quanto de tempo a gente desperdiça com nossas atividades normais mesmo, dá para encaixar a leitura nesses horários e você percebe que isso ajuda também você pegar uma leitura. É lógico, tem que ter o tempo de qualidade, porque é o tempo ali que você vai realmente se apaixonar, digamos assim. Mas esses entretempos você também, no bom sentido da palavra, forçar um pouco mais esse movimento. E isso é muito, muito útil. E a outra dica prática, mas eu esqueci, beleza? Esse que tá lá, tá, pessoal. Esse que tá não tá. A gente podia passar para os outros tópicos. Inclusive as questões mais práticas, o que é a ideia de um clube de leitura, como é o Livro dos Livros? O clube de leitura, ele é um auxílio, é uma ferramenta, né, para quem quer ler, quem quer criar esse hábito, quem quer separar um tempo, porque a gente não faz uma leitura muito com a gente mesmo. Você termina de ler, você está lendo, você quer trocar ideias, quer conversar sobre o que você leu, ainda mais quando o livro é instigante. Então o clube de leitura é para ajudar a isso, né? Então no Livros Livres, qual que é a proposta dele? A proposta dele é que a gente tenha a cada mês um livro, não é, para ler, para começar pelo Fahrenheit 451, né? E a gente criou um grupo no Telegram, não é, em que vai buscar integrar as pessoas que estão interessadas na leitura do Fahrenheit 451 e depois seguir o clube de leitura, para que no dia a dia coloquem as dúvidas, não é, questões que está tendo na rotina, que a gente vai estabelecer depois um plano de leitura para o Fahrenheit 451 para poder ajudar a favorecer. Vamos dividir um tempinho o livro, não é, tantas páginas por dia, não é, para que ao final, para que no terceiro domingo do mês, a gente tenha concluído a leitura e fazer uma live para poder conversar sobre essa leitura. No decorrer desse tempo, então, terá as conversas no Telegram. Volta e meia a gente disponibiliza também algum vídeo para poder auxiliar, né, nessa rotina, na criação dessa rotina, no avanço dessa leitura, né? Quer dizer, então, essa que é a proposta. Em termos de dicas, a gente vai desenvolver isso no decorrer, né? Então é um convite que a gente quer fazer, quem tiver interesse. A ideia é a gente começar com já temos pensado os 4 primeiros meses, são distopias. Então, Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, né? Depois o 1984 do George Orwell, Admirável Novo Mundo do Aldous Huxley e A Máquina do Tempo do H.G. Wells. Professor, o que é uma distopia? O que é uma distopia? Então, essa é uma parada importante. Por que a gente começar com distopias? São livros de ficção, são narrativas, tem todo um enredo envolvendo isso. E a distopia, ela surge muito a partir do final do século XIX, mas toma impulso no século XX, na primeira metade do século XX, que é o quê? A gente, nos tempos modernos, acabou surgindo muito uma promessa de que o progresso da humanidade levaria a coisas boas lá na frente, a paz, as sociedades harmônicas, a justiça, que o que viria para frente seria tudo de bom. Progresso como referência ao ideal tecnológico? O ideal tecnológico, a ciência, uma sociedade onde tudo funcionaria de modo harmonioso, não é? Quer dizer, então você tem os elementos utópicos, né? As utopias. E o que se percebeu é que essas promessas que a ciência fazia no século XVIII, no século XIX, não foram cumpridas. Revoluções, guerras se sucederam, né? Bombas atômicas, né? Então, muitos autores, muitos pensadores, né? Então, se deram conta de que o que você estava caminhando era para sociedades que funcionariam com dissonâncias, né? Distópicas, né? Então, a coisa não era um futuro tão bonito assim como se avizinhava. E o legal desses livros
é que eles são romances, não é? Em que você tem uma história ali envolvida, são ficcionais, mas eles partindo do que eles viam no mundo à volta deles, né? O Orwell, o Huxley, né? O Bradbury, eles se davam conta de que aquilo seguindo em frente daria ruído lá na frente, não é? Então eles acabam tendo um quê de profético, porque eles dizem assim, ó, se isso continuar dessa maneira, a coisa vai se dar mal lá adiante. Então esses textos distópicos, eles fornecem uma entrada através da imaginação, do imaginário, no nosso, na raiz do que a gente vive no nosso mundo atual e do que ainda pode se desenvolver mais lá na frente. Então esses textos, eles ajudam a gente também, de uma forma prazerosa, né, estimulando o nosso imaginário a nos aprofundar em nós mesmos e na nossa sociedade. Muito bom, professor. Eu acho que depois a Ana Cláudia pode colocar uma postagem com alguns detalhes de como vai funcionar, mais detalhes do círculo e algo semelhante. E eu gostaria de encerrar, nós temos pouco tempo, mas só com a última dica que eu falei colocar no final, o mistério. Uma dica que eu vou ser mais prática possível com ela é o seguinte: os livros são maravilhosos, pessoal, a vida literária realmente é necessária, é um crescimento, mas os livros, eles devem ser sempre, eles têm que tomar sempre essa consciência, eles são ferramentas, eles são meios, e para nós, que somos católicos e devemos buscar a santidade em primeiro lugar acima de tudo, devemos lembrar que tanto as ficções, não ficções, em última instância, logicamente deveriam do objetivo, mas em última instância, nós queremos o conhecimento para amar a Deus. Então, lembre-se sempre disso, né? O conhecimento nunca pode ser buscado por conta própria, somente pelo conhecimento em si, porque leva à busca de nós mesmos, e a busca de nós mesmos naturalmente vai levar ao orgulho, à soberba e ao vício, enquanto que o conhecimento deve levar a gente a sair de nós. Então essa saída deve ser principalmente em direção a Deus e logicamente encontrando Deus nos outros. Então, eu só quero chamar a atenção que pese essa coisa que você falou, nós somos católicos. Não, mas é para todo mundo. É lógico, perfeito. É para todo mundo, então todos esses 5 convidados, tá? É importante ressaltar que não se trata de, em que pese que a Maná Católica, uma livraria católica que está promovendo o Livros Livres, não se restringe ao público católico, né? São textos amplos, que não têm confissão religiosa, e que ajudam justamente a gente a mergulhar em nós mesmos e na nossa sociedade. É fundamental que a gente tenha essa ideia aí. Perfeito. Ficou realmente um pouco confuso que eu comentei, mas beleza. Arestas aparadas. Exatamente. Bom, então eu quero agradecer a presença de cada um aqui, fazer votos que essa proposta da loja do Livro de Livros traga realmente o amor à leitura e cada um de vocês possa estar conosco nessa nova jornada. E acompanhe as nossas mídias sociais, onde a gente vai colocar o passo a passo de como vai ser feito, canal no Telegram, ou tudo que vai ser feito para você degustar e saborear essa leitura, esse mundo maravilhoso da leitura, tá bom? Muito obrigada, meninos. Até a próxima. É um prazer. Muito bem-vindo, pessoal. pessoal.